Aleluia, paz de Cristo a todos, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos na Tua casa, na Tua presença. Muitos de nós já chegaram um pouco mais cedo, se colocaram de joelho, apresentaram a Ti a nosso arrependimento, a nossa adoração e as nossas petições. Ó Deus, eu te peço que esta manhã seja uma manhã de ensino, de instrução, de aprendizado, de absorção de conhecimento, e que este conhecimento não sirva para o nosso engrandecimento, mas sirva para o crescimento do Teu reino e para nos aproximar de Ti a cada dia. Alimenta a nossa alma com a Tua palavra, afasta-nos do pecado, Senhor Deus, e nos aproxime do centro da Tua vontade. Nós te agradecemos por cada professor que se levanta a esta labuta, a esta obra de pregar a Tua palavra, de trazer o conhecimento esmiuçado aos nossos corações. Eu te agradeço por cada aluno da Escola Bíblica Dominical que se levanta pela manhã para estar com alegria na Tua casa. Alguns ainda enfrentam até dificuldade para encontrar um ânimo, mas estão aqui, Senhor Deus. Então eu te peço, libere uma bênção especial sobre cada filho, cada filha, cada irmão meu, cada irmã minha que está aqui hoje na Escola Dominical. Que possamos absorver o Teu conhecimento e que a Tua palavra seja sempre a nossa regra de fé e prática. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, podeis tomar assento. Eu gostaria, antes de passar para o momento de ofertório, só fazer um anúncio, importante para todo aquele que ama a palavra de Deus. A nossa igreja, graças a Deus, é reconhecida como a igreja da palavra, e esse mês, mais precisamente, semana que vem, nós estaremos com um evento lá na sede. Vocês podem colocar na tela, por favor, o Alicerçados. Esse evento, ele não é exclusivamente para professores, ele é aberto para todo aquele que ama a palavra de Deus, e aí no dia 24, dia 25 e no dia 26 estará sendo realizado lá na nossa sede, algumas plenárias. No sábado, no dia 25, estará tendo o café literário, no caso, o café literário tem um investimento que você precisará fazer, e aí para isso eu peço a você que nos procure, você que tiver interesse em estar indo. Nós estamos montando aí uma grande comitiva, uma grande caravana para estarmos ali, mais uma vez, nos alicerçando contra tudo que o mundo tem tentado impor sobre as nossas vidas. Então vai estar conosco, pastor, alguns pastores extremamente importantes, como o pastor Luciano Subirá, o pastor Brian Kubik e também o pastor Renan de Mello vão estar ministrando ali para nós em algumas plenárias. Então, se você tiver o interesse, se você tiver disponibilidade, por favor, nos procure no final da EBD, que aí nós vamos estar passando maiores informações sobre inscrição, sobre valores, sobre como nós poderemos estarmos juntos ali aprendendo acerca da palavra de Deus. Vamos ofertar ao Senhor com alegria nessa manhã, Gostaria de pedir aos obreiros para que estivessem já posicionados para distribuir aí os envelopes. Só lembrando a vocês da importância desse ato, Nós temos, graças a Deus, abertos bastantes trabalhos, bastante igrejas. Estamos na iminência agora de abrir mais uma filial, e agora internacional, lá em Portugal. O pastor já se encontra lá, já temos um povo naquele lugar, e isso passa pela sua liberalidade, pela sua boa disponibilidade de estar ofertando e dizimando fielmente aqui no reino de Deus, neste lugar. Que Deus possa te abençoar, possa continuar trazendo a sua mão, suprindo todas as suas necessidades, o recurso necessário que você precisa. Amém? Vamos ofertar ao Senhor.
Graças a Deus. Levante seu envelope nessa manhã. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de estarmos na tua casa, Senhor, fazendo esse ato, ó Deus. Ó Pai querido, que tu continue suprindo todas as nossas necessidades em glória, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, ó Deus, e temos visto, Senhor, não só nas nossas vidas, mas nas vidas, Senhor, dos nossos irmãos, a tua boa mão, Senhor, que essa semente, Senhor, para a glória do teu nome, nós te louvamos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém? Gostaria de chamar nossa professora Edilane, ela estará ministrando para nós nessa manhã, e você da classe infantil, da classe dos batizados, de que vai se batizar, já pode se direcionar para a sua classe, os professores já estão aguardando vocês, os jovens também. Amém? Bom dia, paz de Cristo Jesus, amém? Quero convidar você que está aí bem no finalzinho, se for possível, se você pode se achegar mais aqui para frente, para nós juntarmos as brasas. Você que está aí atrás, se você pudesse chegar mais um pouquinho aqui para frente. Pelo menos aqui da parte da mídia, onde está o nosso pastor Rafael, para frente. Se você puder vir se achegando. Essa lição é uma lição no qual nós estamos falando e tratando sobre os grandes reis de Israel. Só que nessa manhã eu queria abrir, antes de iniciarmos o nosso estudo, adorando ao verdadeiro rei de Israel. Você pode se colocar de pé nessa manhã? Nós estamos falando de alguns reis, e algum desses reis fizeram algumas coisas terríveis aos olhos do Senhor. Mas antes de nós falarmos de reis que muitos não reconheceram a glória e a soberania, essa manhã é manhã de você dar a melhor primícia ao Senhor, que é a sua adoração. Ele sempre foi e sempre será o verdadeiro rei de Israel. Se você concorda, diz amém. Então esse louvor, ele é tão pequenininho, mas ele fala da soberania de Deus. Eu queria que você adorasse comigo. Diz assim, ó: vamos adorar o Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Se você conhece, adora. Tudo e acontece porque tu és, vamos dizer mais uma vez, tu és soberano, porque ele é rei. Tu és sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Você pode levantar a sua mão nessa manhã em forma de adoração e dizer: tudo que existe e acontece porque ele é. Tu és. Mas apesar desta glória que tem, sabe o que ele faz? Tu se importas comigo também, e este amor eleva-me e amarra-me a ti, porque ele é. E apesar ele se importa, tu
e amarra-me a ti, porque Ele é, tu és tremendo, Ele é tremendo, Ele é tremendo, Ele é tremendo, tu és, Ele é soberano, Ele é o nosso Rei, Ele é, tu és tremendo. Aplauda ao Senhor, aquele que vive, aquele que reina, senta adorando ao Senhor. Abra sua lição, lição número 8. A minha página aqui tem como página 54, do aluno me localiza? 38. Lição número 8. A página do aluno número 38. A nossa lição tem por título: Acabe, um rei manipulável e idólatra. Por isso que eu quis abrir essa manhã adorando a um rei que nos abençoa, porque nós vamos falar de um rei totalmente oposto. Acabe, um rei manipulável e idólatra. Nós temos aqui o nosso texto bíblico básico, caso você ainda não possua a revista da Escola Dominical. Acompanhe conosco abrindo no livro de 1 Reis, capítulo 16, do versículo 29 ao 33. Se você não tem a revista, acompanhe conosco o livro de 1 Reis, capítulo 16, versos 29 a 33. Quem achou diz amém? Diz assim, versículo 29. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Se você tem alguma coisa para grifar, uma caneta, um lápis, grifa aí esse versículo 30, porque é uma coisa muito forte. Eu vou repetir para você entender. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que foram antes dele. 31. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante deles. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor. Se você puder, grifa isso também. Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes deles. A segunda parte da nossa leitura do texto bíblico agora se encontra em 1 Reis 18. Se você não tem revista, vai conosco até lá. 1 Reis 18, dos versos 22 a 24. 1 Reis 18, 22 a 24, que diz assim, o 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os seus profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um bezerro, e os dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. 24 diz: então invoquei o nome do vosso Deus, e o invocarei o nome do Senhor, e há de ser que Deus, que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Texto áureo de Jeremias 23:13 diz que nos profetas de Samaria, que ficava do lado de Israel, diz que bem vi eu loucura, profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Essa aula tem por objetivo para você entender, saber a razão de crescimento do culto a Baal em Israel. Compreender que Deus traz juízo sobre a terra devido à prática do pecado. Irmã, por que Deus traz juízo? Porque nós acabamos de cantar que Ele é soberano. E também você vai conhecer algumas características do reinado de Acabe. A nossa introdução, o nosso comentário na introdução nos diz assim: nessa lição, discorreremos sobre a vida de Acabe,
o 6º rei de Israel. Vale a pena ressaltar que seu pai Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, tendo iniciado a sua dinastia, o seu reinado, após uma sangrenta guerra civil em Israel. Infelizmente, Acabe conseguiu ser um regente ainda pior que Onri. Então, Onri, seu pai, já fizeram coisas terríveis aos olhos do Senhor. Em especial, eles tinham como prática colocar idolatrias dentro da nação. Essa nação que nós estamos trabalhando aqui é ao lado do reino do norte. Depois que morre Salomão, o reino é dividido. Por um lado vai ser Roboão, reino do norte, Jeroboão, reino do sul. E logo que começa a linha do reino do norte, já começa a entrar todos os tipos de idolatria. Por que que os filhos de Salomão tomaram essas idolatrias para colocar nos seus reinados? Porque Salomão se perde. Ele casa com muitas mulheres. Alguém aqui sabe quantas mulheres Salomão teve? 700 mulheres. Então, algumas dessas mulheres se perdem, trazendo para o reino idolatria, os seus deuses, e os filhos acabam aprendendo algumas as práticas de seus pais. Então, esses meninos acabaram incluindo a idolatria dentro do reino. Mas nós vamos ver aqui o texto ainda dizendo: pois institucionalizou o culto a Baal, permitindo-se ser manipulado por sua mulher, Jezabel, a astuta e sanguinária princesa de Sidom. Este filho de Onri foi um dos mais corruptos e débeis soberanos do reino do norte, suscitando mais intensamente a ira de Jeová do que os anteriores governantes de Israel. Coloca o slide aí para mim, por favor. O terceiro slide. Nessa introdução, primeiro eu quero que você entenda o que significa Acabe. O significado dele quer dizer irmão do pai ou tio paterno. Acabe, ele tem o seu nome por origem hebraico, que também pode ser encontrado de uma forma Acabe, sem o E. Esse rei Acabe, como eu já foi lido aqui, foi o 6º rei de Israel, e de acordo com a história contada nos livros de 1º e 2º reis da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, ele casa com Jezabel, que cultuava a Deus de Baal. Primeiro tópico nos diz assim: Jezabel e suas astúcias malignas. O rei Acabe, esse que eu já disse até o seu significado do seu nome, quando decidiu se casar-se com a filha de Et-Baal, cometeu um grande erro. Está no registro de 1 Reis 16:31. Pois Jezabel era filha de um rei sacerdócio fenício. E ao se casar-se com Acabe, ele consequentemente passou a ser a rainha de Israel. Então Acabe, ele sendo o rei de Israel, ele não pega, não toma por mulher ninguém desta origem israelita. A origem desta mulher é fenícia, sírio-fenícia. Então ele já casa com uma pessoa que nós podemos dizer estrangeira, que ainda não conhece toda a linguagem do povo de Israel, a nível de história, a nível de religião. Ele já pega uma pessoa de uma outra terra. E essa mulher tem esse pai por nome de Et-Baal. Jezabel, além de profundamente ser incrédula, era incansável em realizar o mal. Após unir-se a Acabe, ela dominou por completo. Então o casamento fora feito. Acabe, para você entender, já pega toda a negatividade de seu pai Onri e casa com uma mulher que é pior do que ele. Já deu para entender como é que ficou essa aliança, né? Ele já não tem bons princípios. Ele casa com alguém que é fenícia, é idólatra, porque seu pai é idólatra. Então, para você entender, é alguém que está desviado da casa do Senhor, como Acabe, já curtindo tudo que é ruim. Vai casar com alguém, para você entender de uma forma mais clara, como se nascesse desde o berço na feitiçaria. Como se fosse uma pessoa do meio do espiritismo, que está acostumado desde bebê a adorar vários ídolos e não ver nada de errado nisso. Essa junção piorou ainda agora o reinado sobre Israel. E aqui o texto vai dizer que essa mulher ainda começa a dominar. E aí vai dizer: pela influência negativa da Jezabel, o culto a Baal foi instituído em Israel. Então até enquanto ele não era casado,
algumas práticas erradas já aconteciam em Israel. Mas o fato dele casar com essa mulher, o culto a Baal começou a ser praticado na nação que fora escolhida por Deus. Apresenta o próximo slide para mim, por favor. Então aqui, ainda falando do Acabe, vai dizer que antigamente ele era conhecido por ser um rei politicamente forte, mas a moral dele era fraca, e a mulher viu esse ponto fraco. Irmãos, olha para mim, a mulher, ela tem um sentido de percepção muito rápido. É por isso que eu acho que a serpente foi conversar com a Eva. Porque já viu como é que o homem vai para comprar um sapato no shopping? O homem sai para comprar um sapato, ele quer um sapato preto, ele entra na loja e compra um sapato preto. Já viu mulher comprando sapato preto? Existem vários detalhes para o sapato preto, irmão. A mulher é observadora. Aí ela fala, esse aqui tem lacinho, esse aqui tem florzinha, esse aqui... O homem não, já viu o preto, é esse que eu quero, botou no pé, deu, vambora. A mulher não. E quando aquele preto não agradou ela, ela vai na outra loja ver o sapato preto. E é por isso que o homem não gosta de acompanhar a mulher quando ela vai fazer compra. Porque nós temos essa percepção de detalhes. Não tira do slide não, por favor. Então aqui vai dizer que politicamente ele era forte, mas a moral dele era muito fraca. Então, como ele era muito fraco, ele começou a fazer aliança com esses fenícios e sírios e judeus, que é a origem da Jezabel. E aí ele vai governar por 22 anos, ele vai ser depois substituído pelo seu filho Acasias. Próximo slide, por favor. Nesse momento entra ela na história. Jezabel significa Baal exalta, ou Baal é marido, ou onde está o príncipe. Tem 3 tipos de significado para o nome dela. Jezabel é um nome feminino de origem do hebraico. Não vou saber falar esses nomes, irmãos. Mas que significa Baal exalta e esposa de Baal. Como já está na revista, eu quis deixar aqui. Jezabel patrocinava. Ela investia o culto a ídolos e tinha um exército de profetas, chegando ao número de mais de 850 homens sustentados por ela para cultuar deuses estranhos. Então, na nossa revista aqui está dizendo que por intermédio dela, 850 pagãos eram sustentados à custa do Estado. Era ela que patrocinava esses profetas para ficar a favor dela, para dizer o que ela queria. Há um tempo atrás, e já faz um bom tempo, eu dei uma aula aqui na nossa igreja e falava do Reino do Norte e do Reino do Sul e passava-se por ela. E naquela revista que nós estudamos, falava que essa mulher, além de ter profetas à sua disposição, dentro do seu palácio, ela tinha salas destinadas para os ídolos e alguma dessas salas ficava no subsolo, no qual ela invocava os espíritos malignos, e aí os historiadores vão dizer que ela até se relacionava com espíritos malignos, de tanto que essa mulher, ela tinha uma aliança com as trevas. Essa é a mulher que Acabe decidiu se relacionar. Tópico 1.1 vai dizer que a obstinação de Jezabel em matar os profetas, e agora não é os profetas dela, nós vamos entender quem ela queria matar. Além de introduzir um culto pagão no Reino do Norte, Jezabel estava a determinar em eliminar o culto a Jeová em Israel, porque Israel tinha ainda por base Deus. É a nação que Deus levantou. Só que como agora ela tem 850 profetas para falar o que ela quer, os profetas de Deus incomodavam ela. Não é diferente de hoje em dia, irmãos. Tem muita gente aí falando, profetizando o que o mundo quer. Mas quando Deus levanta verdadeiros profetas, esses incomodam. É ou não é verdade? Aqueles que se propõem a falar o que é certo, o que é errado. Nós temos um profeta, porque o que é ser profeta? Ser profeta, irmão, é você ser a boca de Deus na terra. Ser profeta não é aquilo que a gente começa a colocar, que é o irmão que roda, que pula, que cai no chão, a gente não sabe para onde ele vai, depois ele volta e não diz para a gente para onde ele foi. Isso não é ser profeta. É, porque tem os irmãos que caem, a gente não sabe para onde eles vão, eles voltam e não conta para a gente. Ser profeta é você entregar, não aquilo que você quer falar, mas aquilo que Deus te ordena falar. Um profeta da nossa geração que incomoda muito, vocês sabem quem é?
um profeta da nossa geração? Vocês podem citar um? Pastor Silas. Ele é um profeta da nossa geração que bate de frente. Não é verdade? Enquanto tem outros profetas falando aquilo que o mundo quer ouvir. Tem até crente fazendo aquilo que o mundo quer. Que eu vi aí, abrindo parênteses aí, uma futura candidata que quer jogar o plebiscito para o povo escolher se pode fazer aborto e se drogar. Uma pessoa que diz que tem linha cristã. Para você ver como é que é. Prefere mais a popularidade do povo do que seguir aquilo que Deus mandou. Então essa mulher aqui, ela começa a perseguir esses homens. Mas aqui vai dizer o texto, assim, para prevalecer contra os profetas do Senhor, ela mandava matar. Já que ela não conseguia calar a boca, ela era radical. Então eu vou matar esses homens. Narra o texto bíblico que Obadias, um oficial responsável pelo palácio de Acabe, temente ao Senhor, protegeu-se nesta ocasião. Está registrado em 1 Reis 18, 3, 16. Apesar da matança comandada por Jezabel, 100 homens tementes a Deus foram preservados naquele tempo de apostasia extrema. Alguns irmãos sabem o que quer dizer essa palavra apostasia? Se não souber, levanta a mão para eu poder explicar. Quem não sabe o que quer dizer a palavra apostasia, levanta a mão só para eu poder explicar. O irmão levantou. Apostasia quer dizer abandono da fé. Devido à intensa perseguição, 100 profetas se permaneceram fiéis ao Senhor. Então, dar a entender que alguns abandonaram a fé por medo. Não é diferente no contexto que nós vivemos. Vai chegar tempos que o negócio vai ficar tão estreito que tem muitos que vão começar a abandonar a fé. Então, 100 foram preservados e não retrocederam a sua fé em Deus. Contudo, muitos outros foram mortos por sua fidelidade ao Senhor. Tópico 1.2 fala sobre essa questão do culto que essa mulher tinha a Baal. Vai dizer que Israel sempre se inclinou à idolatria. O culto a Baal servia-lhe de atrativo em diversos episódios da história sagrada. Nota-se que o paganismo foi tanto um empecilho quanto uma armadilha para o povo da aliança. Quando a gente olha para a história de Israel, a gente aparentemente parece que, como estamos falando de Baal, a gente parece que não percebe muitos deslizes que o povo tinha em relação à idolatria. Mas, infelizmente, não era só a Baal que esse povo começou a adorar. Alguns deuses que eu trouxe aqui, que Israel trouxe para a nação, o primeiro chamava Moloque. Matava crianças vivas, era a forma do sacrifício. Israel adorou esse ídolo. Postes ídolos é um dos altares que era feito, como foi falado aqui semana passada, a mãe de Asa, ela adorava os postes ídolos. Aserá era a senhora do mar, que hoje a gente conhece com outro nome, mas eles adoravam a Asera, que era a senhora do mar. Dagon era o deus da agricultura, porque a agricultura que imperava em Israel, quando não era vinha, era agricultura. Mamon, até hoje, muitas pessoas até falam, né? Que nós não devemos nos relacionar a Deus de Mamon. Alguém sabe o que quer dizer Mamon? Dinheiro, fortuna. Deusa Diana, muito presente na cidade de Éfeso. Deusa da lua, da caça e da imoralidade. E aí o primeiro ídolo que Israel traz, depois da libertação que Deus faz, algo extraordinário que eles viram, que foi 10 pragas dentro do Egito, coisa que a gente não viu, muitos aqui só viram pela Record. Outro que eles puderam presenciar é a abertura do Mar Vermelho, você só viu no cinema, Hollywood tentando imitar, mas eles viram, eles vivenciaram a abertura do Mar Vermelho. Mas quando chega em Êxodo capítulo 33, que Moisés sobe ao monte, o povo olha para um lado e olha para o outro, acha que não tem mais liderança, induz o sacerdote Arão a fazer o quê? Alguém sabe? Bezerro de ouro.
Irmão, é muita audácia de um povo assim, né? Porque depois que você vê Deus agir com poder, a manifestação da glória de Deus dentro do Egito, com 10 pragas, só de você ver a morte dos primogênitos, eu já ficaria trêmula de ver um Deus entrar com essa ação, de eu ver um Deus abrir o mar, que se você for lá no mar de Copacabana, e você tentar pegar um cabo de vassoura para representar o cajado de Moisés, o mar vai te engolir, não vai abrir, e eles conseguiram ver, passou a pés enxuto, e depois disso, em Êxodo 33, eles vão dizer assim, vamos fazer um Deus para a gente, esse agora será o nosso Deus, o bezerro de ouro. Então Israel, infelizmente, sempre teve esse declínio para a idolatria. Irmã, mas Deus não fazia nada por eles? Eu estou dizendo que Deus fez. Havia uma promessa de uma terra. Deus sempre estava cuidando. A roupa não envelhecia. Deus mandava maná. E mesmo assim, eles declinavam para a idolatria. E agora o que está imperando aqui é idolatria para Baal. Agora é uma novidade. É ela que vem a Jezabel, que vem entrando com isso. Por que Jezabel faz isso? Porque ela era uma pessoa autoritária, ela era muito religiosa, ela conseguiu o ponto fraco do povo. Porque quando a pessoa observa que você não tem estrutura, é por isso que o nosso pastor fala que você precisa aprender a palavra, você não é boneco de manobra. Ninguém consegue fazer sua cabeça. Jezabel entra no reino e está vendo que o povo é fraco. Em relação à religiosidade, não tem posicionamento. Irmão, dá até tristeza, mas às vezes o pessoal que é o TJ, sabe quem é TJ, né? O que bate todo domingo na tua porta. Ele consegue te evangelizar e tem crente que vai na onda, porque não conhece a Escritura. Jezabel consegue implantar essa novidade porque o povo não tem estrutura. E ela vai entrando com a feitiçaria, ela vai entrando com a rebeldia, porque ela é uma mulher que ela já sabe dominar. E o domínio dela agora também é religioso. E aí ela começa a implantar esse culto a Baal. Já que ela influencia o marido, agora começa a influenciar também a nação. Aí o texto vai dizer assim: apesar do culto a Baal ter se intensificado na época de Acabe, por intermédio de Jezabel, está entendendo por que o culto intensificou? Porque o povo não tem posicionamento. Aí eu te pergunto nessa manhã, pastor Silas deixou algum desafio para ler Bíblia? Para esse mês? Qual é o livro? Será que você já começou a ler? Fica para você essa resposta. Não conta para ninguém não. Porque se você não consegue ler as Escrituras, o livro da criação, qualquer pessoa como esta mulher pode conseguir te manipular. E agora ela começa a intensificar esse culto dentro da nação. E o texto diz assim: sabe-se que desde o período dos juízes, essa divindade já existia em Canaã. E em alguns momentos ela era cultuada pelos israelitas. E aí nós temos aqui agora um quadro falando dos tipos de Balaéns, de Baal, que eram adorados por Israel. Nós temos o primeiro aqui, que é Baal Peor. Deixa aí na tela, vou ler aqui primeiro que está na revista. Diz assim: divindade de Moabe, em cuja liturgia cultica estava presente a perversão sexual. Por incentivo de Balaão, Israel pecou e foi punido com a morte de seus adoradores. Referência número 25, versículo 3, e Deuteronômio 4, versículo 3. Aí aqui eu botei algumas coisas a mais que o texto aqui não vai nos dizer. Baal, que é justamente o primeiro, que é Baal Peor, vai dizer o seguinte: ele é um senhor principal. Este nome, na sua origem, significava senhor ou possuidor, mas posteriormente empregava-se para mostrar a relação do homem para sua mulher, ou da divindade para com seu adorador. Nunca foi extremamente um nome próprio, mas era o nome do Deus de cada lugar, como Baal Peor. Próximo slide. Nós temos agora Baal Berite, divindade cananeia adorada em Siquém, conhecida como Deus do Pacto,
entre ela e o povo, conhecida também como El-Berite, Deus do pacto, que está em Juízes 8:33 e também capítulo 9:4. Baal-Berite, já botei a referência lá de Juízes, vai dizer que logo depois que Gideão morreu, sempre que terminava a era de um juiz, o povo voltava à prática do pecado. Então, Gideão morre, os israelitas voltam a se prostituir com os balaíns. Está vendo que Israel sempre soube que era correto, mas sempre declinava porque era errado? Depois de toda a história que a gente conhece de Gideão, os 300, a guerra, ficaram 7 anos sendo saqueados, Deus vai lá, levanta um juiz. Depois que ele morre, volta tudo de novo. E eles vão se prostituir com os balaíns e começam a cultuar. Aí eles ergueram Baal-Berite como seu Deus. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Está nessa versão do NVI, nova versão internacional da Bíblia. Último tipo de Baal é Baal-Zebub. Pode trocar aí. Diz que é uma divindade filisteia adorada por Acasias e confrontada pelo profeta Elias, conhecido também como Beuzebu no Novo Testamento, Mateus 10, 25, 27, chamado de Senhor das Moscas ou do lixo, referência a 2 Reis 1, 2 a 6 e também versículo 16. Eu peguei aqui só um texto para a gente poder refletir, que diz: certo dia Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Ou seja, saber que Deus existia, sabia. Tinha profeta de Deus, tinha que era Elias. Mas o povo naquela época tinha o declínio para a idolatria. Tópico 2 vai dizer agora sobre Elias, que eu acabei de falar aqui, o tesbita. Elias versus Baal. Diz assim: a fim de confrontar o reino do norte, Deus levantou Elias, que significa o Senhor Jeová é Deus, como voz profética durante o período de grande apostasia. Como já falei, apostasia, abandono da fé. A partir da oração de Elias, Jeová não permitiu que caísse orvalho ou chuva sobre a terra durante 3 anos e meio. A seca era resultante da desobediência de Israel. O que Deus quer nos ensinar aqui? Embora nós estamos vendo Jezabel chegar para liderar junto com seu marido Acabe, Israel sempre soube quem era Deus. E Israel decide trilhar um caminho de desobediência. E a forma que Deus via que era necessário para tratar com o povo, para ver se o povo caía de volta na origem dos princípios traçados por ele, era mexer no clima, muitas vezes era provocar guerras, e o povo dele era mesmo aprisionado. Nós vamos ver em vários livros históricos da Bíblia, Deus tinha alguns meios de trabalhar. E aqui, Elias, ele vai tomar uma palavra, ele vai dizer: sobre a minha palavra não vai chover, e não choveu, e Deus segurou a palavra de Elias, e ficou sem chuva a terra por 3 anos e meio. Tópico 2.1 vai dizer do perturbador de Israel. O profeta Elias era comparado pelo rei Acabe de perturbador de Israel. Claro, né, irmão? Ele falava aquilo que Deus queria. Nem Acabe, nem a nação queria mais saber o que Deus tinha a falar. Então, sempre que Deus usava a boca de Elias, ele era tomado como perturbador. Não é assim? Quando o pai ele quer orientar um filho, quando uma mãe quer orientar o seu filho para dizer que aquela postura, a conduta que ele está fazendo é errado, o que é que o filho fala que a mãe é? A minha mãe é chata. O meu pai está perturbando o meu juízo.
Porque toda vez que alguém quer te orientar contra aquilo que você quer fazer, automaticamente você olha aquilo como uma negatividade. Então Acabe colocava Elias como perturbador de Israel. A resposta do profeta a essa provocação foi essa. Leia aí comigo. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, já lá de Onri, porque deixaste o mandamento do Senhor e seguiste aos Balaíns. Então o profeta Elias está dizendo assim: quem perturba Deus não sou eu. Quem, na verdade, está perturbando Israel é você e seu pai, que já desvirtuaram do caminho e do mandamento do Senhor. O próximo tópico diz assim: os falsos profetas contra Elias no Monte Carmelo. Conforme bem destacou o pastor Samuel Malafaia, depois de 3 anos a seca já havia abalado as convicções idólatras de parte do povo. Mas Baal ainda era adorado, ou seja, parando aqui para refletir, 3 anos e meio sem água, seca, tudo dando errado. 3 anos e meio. Quanto tempo? Quanto tempo? Mesmo assim, não abalou a idolatria. Mesmo assim, o povo ainda não está reconhecendo que é Deus. Quem chegou aqui cedo, mais cedinho, eu abri cantando que Deus era o quê? Soberano. Mesmo assim, eles ainda colocam as convicções na idolatria, dizendo que Baal é soberano. Eles ainda estão dizendo, não, nosso Deus é Baal, ele é soberano, ele é o nosso Deus. E aí o texto continua dizendo assim: e os seus sacerdotes, temido pelos moradores do norte, ponto. Elias então desafiou 450 profetas de Baal e 400 de Acera, sugerindo um confronto entre a divindade cananeia e Jeová no Monte Carmelo. Ao mesmo tempo, convocou a nação israelita a decidir a quem serviria. O negócio estava tão complicado que mesmo que houve a seca, ninguém reconhece Deus como Deus. Todos ainda querem viver em função de Baal. Então agora Elias vai fazer um desafio, aonde Deus vai precisar se manifestar. Não é que Deus precisa provar quem ele é, presta atenção, mas o povo está tão cego pela idolatria, o povo está tão envolvido com Baal, que mesmo acontecendo coisas negativas na terra, isso não abala o povo. E agora ele está dizendo, eu vou precisar chamar o poder de Deus, a glória de Deus, para esse povo reconhecer que nessa terra quem não manda é Baal. Existe um Deus que ainda manda nessa terra. Existe um Deus ainda que rege esse povo. E ele entra com esse desafio. Irmãos, não é diferente hoje em dia. Deus ainda realiza milagre para a terra ainda reconhecer que ele é Deus. Deus ainda opera maravilha para o povo ainda reconhecer que ele é Deus. Porque a prática do pecado está impregnada na sociedade. As pessoas, elas gostam de viver na prática errada. E Deus às vezes precisa intervir para poder o povo reconhecer a soberania dele. Então agora Elias vai fazer esse desafio. Eram 450 profetas de Baal, 400 de Acera, totalizando 850 profetas contra 1. Então era 850 contra 1. Então ele vai convocar a nação e ele vai dizer assim: não é somente um desafio. Vocês vão decidir nesse desafio quem vocês vão servir. O Deus que se manifestar vai ser o Deus que vocês vão seguir. O texto continua dizendo: Baal nada fez pelos seus devotos, ou o Todo-Poderoso Senhor que cerrou os céus, que traria novamente a chuva depois que o seu povo se arrependesse. Eu já vou ler o tópico 2.1 porque eu quero pegar esse texto dentro da Bíblia. Naquele monte Jeová revelou-se poderosamente, expondo-se à insensatez implicada na adoração às outras divindades. Abra comigo agora, eu gostaria que todos abrissem, mesmo quem tem revista, o livro de 1 Reis, no capítulo 18.
Abra comigo, para você entender melhor o que está acontecendo aqui. Vamos ler a partir do versículo 19. 1 Reis, capítulo 18. Vamos ver um pouco aqui desse desafio. Como é que foi esse desafio? Alguns talvez já ouviu uma pregação. Talvez você ainda não teve oportunidade de ouvir sobre esse desafio. Mas a Bíblia vai narrar, e eu vou ler rapidamente para você entender o que está acontecendo aqui. Como é que termina esse desafio? Quem achou diz amém? Versículo 19. Diz assim: agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de postes ídolos que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Ou seja, Acabe também estava dentro do desafio. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Cocheareis quer dizer divididos. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Os profetas de Baal são 450 homens. Dê-se-nos, pois, 2 novilhos e escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-os em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e também não colocarei fogo. Então invocarei o nome do vosso Deus, e Deus aí está com letra minúscula, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse que será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra, ou seja, é boa essa proposta. 25 diz assim: disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não coloca fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Não diz que horário da manhã foi esse, mas o clamor foi até meio-dia, dizendo: ah, Baal, responda-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando se movimentava ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava dele, dizendo: clamar em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidade, ou de viagem, ou dormindo, mas ele vai despertar. Então Elias começa a ironizar com eles. E o 28 vai dizer assim: e eles clamavam em altas vozes. Eles obedecem Elias, começam a gritar mais alto. Só que agora tem um detalhe aqui no 28. Além de gritar mais alto, eles se retalhavam com facas e lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Então, além da preparação do novilho, o desespero para aqueles profetas foram tão grande, tão intenso, que além de gritar em alta voz, eles começam a se retalhar e o seu sangue começa a cair em forma de sacrifício. Aí vai dizer: passando o meio-dia, a hora está correndo. Profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta e nem atenção nenhuma. Então eles estavam frustrados. Versículo 30. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo já chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Olha como é que estava o altar de Deus. Estava em ruínas, ninguém ia alarmar no altar do Senhor. 31. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó. Mas, irmã, a nação não estava dividida? Politicamente, irmão, mas para Deus não. Entende isso? 12 pedras representando aquilo que Deus nunca quebrou. E aqui ele botou as 12 pedras, segundo o número das tribos do filho de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego quer dizer uma vala, em redor do altar tão grande, como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e colocou-o sobre a lenha. Disse:
enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda, fazei segunda vez, e fizeram. E disse mais, faz a terceira, fizeram a terceira vez, de maneira que a água escorria ao redor do altar, e ele encheu também a água aquela vala que é o rego. No tempo devido para acrescentar a oferta de manjares, aproximou-se Elias e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu és Senhor e é Deus, e que tu fizeste retroceder o coração deles. 38, entra a resposta do desafio. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E todo o povo, vendo isso, caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Deus responde, irmãos. Tópico 3, para nós terminarmos. Depois dessa manifestação do poder de Deus, Acabe agora vai olhar, como o pessoal costuma dizer, num dito popular, para a horta e para a grama do seu vizinho. E aqui o tópico 3 vai dizer o vinhedo de Nabote. Talvez você já conheça essa história cantada, né? Rei, Acabe a minha vinha, tu não vai levar. Você já ouviu, né? Mas da história não é bem como canta na música não, irmão. Que na música diz, né? Tu só leva a minha vinha se tu me matar. Se você não sabe o final da história, você vai conhecer agora. Diz assim, Acabe tentou comprar um seleto vinhedo que ficava nas proximidades de seu palácio. Essa propriedade pertencia a um homem de Jezreel chamado Nabote. O jezreelita recusou a oferta do rei. Entretanto, mesmo se ele quisesse vender ou trocar as terras de sua herança, a lei proibia a transação. Jezabel, sendo informada da recusa de Nabote, disse ao mimado rei que ele deveria se alegrar, pois logo viria a possuir aquela propriedade. Ou seja, a lei proibia, mas a mulher está dizendo que ele vai obter. Algo que a lei diz que não pode, a mulher está dizendo, pode. Já viu isso na terra hoje em dia? A lei está dizendo, não pode fazer aborto. E o povo está dizendo, pode. A lei de Deus está dizendo, criei homem e mulher, macho e fêmea. E a lei da terra, casamento estável, pode. Então essa mulher ela sempre tentava dar um jeito para as coisas erradas. Aí o tópico 3.1 vai dizer agora que ela vai tentar agir com as artimanhas. Já que a lei não diz que não pode, e ela diz que pode, então ela entra em ação. Olha a ação dessa mulher. A rainha escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nela o selo real e enviou às autoridades civis de Jezreel. Ou seja, ela não tinha autoridade nenhuma para fazer isso. Ela escreve as cartas, ela sela com o selo real e envia essas cartas para a terra de Nabote. Nessas cartas, o que é que tem nessa carta? Jezabel, como se for Acabe, ordenou que os nobres da cidade de Nabote convocassem os cidadãos jezreelitas ao jejum e à oração. A mulher não tem nada a ver, a mulher não tem nada a ver com Deus, a mulher não ora e a mulher vai convocar. Olha como é que ela é terrível. Olha como é que ela lida com artimanha. É por isso que tem gente que consegue pegar crente. Porque ele sabe aquilo que nós acreditamos, ele vai tentar entrar naquilo que você acredita. Ela vai entrar agora no jejum e na oração. É por isso que a Bíblia vai nos orientar, que nem todo mundo que está em Israel é israelita. Cuidado com esse negócio que todo mundo tem que orar por você. Todo mundo libera uma palavra para você. Você tem pastor. Você tem que ouvir a palavra do teu pastor. Cuidado para ficar ouvindo conversa de quem não tem direcionamento de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer?
Essa mulher não tem autoridade espiritual nenhuma e ela está convocando jejum e oração. Talvez alguém está convocando você para um jejum e para uma oração errada. Cuidado com as orações e jejum de feitiçaria. Cuidado. E isso às vezes, infelizmente, acontece dentro da igreja. Estou certo ou estou errada? É alguém que olha para o marido lá. Ah, eu acho que o pastor não devia estar casado com essa menina. Vou orar para Deus matar a mulher dele e casar com ele. Isso é oração de feitiçaria. Isso é oração de feitiçaria. Eu nem vou dizer que oração, porque oração é uma coisa tão sagrada que é feitiçaria mesmo. Ah, mas a irmã Esté não podia estar na frente da oração. Vou orar para Deus matar ela, para eu ficar. Isso é feitiçaria. Cuidado. Ah, mas eu não concordo com o pastor que entrou na DVEC. Vou orar para arrancar ele. Cuidado, hein? Deus te pega, hein? Cuidado, hein? Você vai ver o final da Jezabel. Cuidado, hein? Você pode ser refém daquilo que você está fazendo. Eu já dei uma aula aqui falando que Mateus, lá no livro de Mateus, vai dizer: nós seremos julgados pelas nossas palavras. A coisa é muito séria. Livro de Apocalipse, lá no final, no capítulo 22, Deus vai dizer: os assassinos vão ficar de fora. E os assassinos, irmão, não é só o pessoal que está no comando vermelho. Porque hoje em dia é assim, ó, tem o comando vermelho, o terceiro comando, os amigos dos amigos e comando gospel. Tem uns irmãos que quer matar e acha que Deus é o grande traficante, que tem que matar todo mundo que ele quer. Não gostei, vou matar. É Jezabel. Jezabel tá querendo agora agradar marido e ela mandava matar profeta. Jezabel agora está olhando a vinha para agradar o coração. Então vamos matar esse homem. Mas com oração e jejum? Deus está olhando, irmão. Cuidado para quem você dobra o teu joelho. Cuidado para que causa você dobra o teu joelho. Porque vamos ver como é que terminou esse negócio? Vocês estão com medo, né? Então cuidado, irmão. Ora só o Pai Nosso. Fica melhor. Nessa ocasião, Nabote deveria ser colocado em um lugar de destaque entre o povo, para ali ser acusado por duas testemunhas falsas. As testemunhas diriam diante do povo reunido que Nabote amaldiçoara tanto a Deus quanto o rei. Além de apregoar um jejum, ela ainda levanta a testemunha falsa para dizer que Nabote não estava envolvido naquela oração, naquele jejum. Então, obviamente, ele ia estar ali fazendo algo contra Deus. Porque olha só a estratégia maligna. Olha aqui, eu vou ler para vocês. As testemunhas diriam diante do povo reunido que Nabote amaldiçoara tanto a Deus. Alguém que nem gostava de Deus, que é Jezabel, é uma mulher adoradora a Baal, está acusando alguém de amaldiçoar Deus. Por isso que eu falei, cuidado com quem você pode andar. E aí está dizendo que amaldiçoa a Deus quanto o rei. Então os nobres que foram manipulados, reis da terra de Nabote, já estavam sendo manipulados por ela. E o final diz aqui, ó, os nobres e as autoridades da cidade seguiram todas as instruções da rainha. Olha como é que ela era maligna. Por isso que eu falei, cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você compartilha seus segredos. Cuidado com essas campanhas de oração e jejum. Saiba quem você coloca dentro da tua casa. Daqui a pouco quebra a tua casa, tua família, teu casamento. Faz a tua cabeça. Cuidado. Essa mulher conseguiu manipular autoridades e nobres. Não era qualquer pessoa. Eram pessoas estudadas, mas ela conseguiu manipular. E aí o texto encerra dizendo assim: Nabote e seus filhos, não foi só ele, toda a sua casa, foram apedrejados até a morte, e Acabe apressou-se do seu vinhedo. A estratégia aparentemente agora deu certo. Tudo que foi planejado deu certo. Mas agora vai entrar, para nós encerrarmos, a resposta de Deus sobre a ação dessa mulher. E o tópico 3.2 vai dizer: o juízo do Senhor sobre Acabe e a sua casa. A revista diz assim: Deus, o justo juiz, ordenou que Elias fosse ao vinhedo de Nabote confrontar Acabe e lançar maldição dos céus sobre sua casa.
Acabe, que chamou Elias de inimigo, ou era perturbador de Israel também, muito irado, e provavelmente terrificado, teve que ouvir as palavras duras de punição, as quais se cumpriram de forma literal. Observa como é que foi. No local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos do sexo masculino de Israel. Deus estava eliminando a história de Acabe na terra. E vai dizer, morte de Acasias, seu filho mais velho, está registrado em 2 Reis. E no final, acerca de Jezabel, o Senhor diz, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Eu só quero, para terminar, abra comigo no livro de 1 Reis, capítulo 22. Livro de 1 Reis, capítulo 22, versículo 34. E aí nós vamos ler a conclusão e passar para o nosso irmão superintendente. Acabe aqui tinha feito uma aliança com Josafá, mas não posso entrar muito nessa aula não, porque é a aula que vem. Mas só para você entender o contexto, e eles foram para uma guerra. Foi Acabe junto com Josafá. E aí, que é uma brincadeira que eu vou fazer, tá, irmão? A gente vê falar de bala perdida, até falei com o Paulo. Aí Deus fez o mesmo cenário de bala perdida aqui com Acabe para matar ele. E Acabe, ele vai montar um cenário para entrar na guerra. Ele coloca Josafá como rei na guerra e ele vai todo mascarado. Né? Ele vai todo disfarçado para a guerra. Acabe também, né, irmãos? Era terrível, né? Ele vai, convida alguém para ir para a guerra com ele, mas ele vai todo mascarado. Ele vai igual o Zorro. Só que Deus já está de olho nele. Deus já estava tão irado com Acabe, irmãos, tão irado, que o céu se reuniu contra... Irmão, já viu o céu se reunir contra uma pessoa na terra? Foi Deus. A ira de Deus se acendeu sobre esse homem. Que Deus se reuniu no céu para parar ele. Deus quis parar Acabe. E eles vão para a guerra. Eles vão sair para a guerra. Um disfarçado e um como rei. Aí olha aqui, deixa eu ler o 29 para vocês entenderem melhor. Subiram o rei de Israel e Josafá, que é rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei a Israel a Josafá, eu me disfarçarei. Olha como é que ele era terrível. E entrarei na peleja. Mas tu, porém, Josafá, traz as tuas vestes reais, hein? Mas ele era rei também, mas ele falou que ia disfarçado. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitões dos seus carros, dizendo, não pelejarei nem contra o pequeno, nem contra o grande, mas somente contra o rei de Israel, que era Acabe. Vendo os capitões dos carros de Josafá, disseram, certamente esse é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para atacar. Porém, Josafá gritou na hora. Deus ainda usou de misericórdia com Josafá. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de perseguir. Então deixou Josafá embora. Aí vem o 34. Então, um homem entesou o arco e atirou ao acaso. Irmão, atirou por atirar. O homem nem sabia para onde estava mandando a flecha. Porque isso que eu falei que é igual bala perdida, né? O bandido, quando está no desespero, sai atirando, não sabe nem para onde é que está indo. Mas vai dizer que feriu o rei de Israel, por entre as juntas da sua armadura. A flecha conseguiu passar pela armadura. E então disse este ao seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, pois eu estou gravemente ferido. Agora o 38. Olha aí o 38. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. E as prostitutas banharam-se nessas águas. Tudo aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Tudo que Deus fala, Deus cumpre. A conclusão vai dizer que Acabe foi punido em razão dos seus erros. A falta de arrependimento e a submissão à vontade de sua esposa Jezabel e a crescente idolatria.
Aprendamos com Acabe que podemos permitir que alguém faça escolha e tome decisões por nós, mas também podemos escolher enfrentar com Deus e em Deus o desafio que se nos interpõe. E aí eu coloquei aqui a conclusão, antes de ler a frase final. Acabe foi punido por permitir que sua mulher fizesse escolhas e dominasse seu reino. O preço das escolhas erradas resultou em morte e rejeição em Deus. Saibamos, pois, fazer a melhor escolha. A escolha de hoje pode interferir em morte, a escolha errada, e até na rejeição de Deus. Mas se você escolher Deus, seguir a Deus, servir a Ele, adorar a Ele, colocar Ele em primeiro lugar, fazer Ele ser a sua prioridade. Como tem aquele louvor que vai dizer que enquanto Ele é a nossa prioridade, pode vir o que vier. Ele está dizendo, vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele está dizendo, enquanto eu for a tua escolha, enquanto eu estiver no teu coração, enquanto eu for o soberano na tua vida, vem o que vier, passa o que vier, mas eu estarei contigo. Escolha Deus nesta manhã, porque é a melhor escolha que você pode decidir para o seu caminho, e eu quero agradecer essa oportunidade nessa manhã, amém? Na hora. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Você está feliz com Jesus? Que Deus tem nos reservado maravilhosas lições para estarmos enriquecendo a nossa vida espiritual. Eu quero aproveitar este momento, reforçar com os amados a respeito do nossa conferência de educação, o Alicerçados na Palavra. Lembrando aos amados que as plenárias abertas, elas serão a partir das 7 horas, na sexta e no sábado. Mas também nós teremos o café da manhã literário com uma palestra específica com o pastor Luciano Subirá. Tá? Todos esses eventos eles terão um valor praticamente simbólico, dado o valor do que será apresentado lá. Passa para o próximo aí, por favor. E nós teremos também as oficinas, que serão às 5 da tarde. Tem a gamificação, que é o games e dinamização de ensinos. A capelania evangélica, que é a capelania para presídios, hospitais e outros lugares, também que tem essa restrição de capelão. Feminismo e feminilidade e jovens pregadores, preparando jovens pregadores. É aberto, apesar da temática ser jovens pregadores, é para todo que tem interesse em desenvolver o ministério de pregador, de expositor da palavra de Deus. Amém? Há também uma inscrição para as oficinas, tá? Você que fizer a inscrição para o café, você tem direito às oficinas também, tá? E tem uma inscrição separada somente para as oficinas. Quem se inscrever no café receberá um livro do pastor Luciano Subirá também. Amém? Procure-nos, tem o Ademar, tem eu, tem a Kátia, a Shirlene, todos nós, para estar se inscrevendo, participando. E quem desejar também, pode ir também nas plenárias abertas, que será de noite, a partir das 7 horas. O nosso pastor, dependendo da quantidade dos irmãos, ele estará franqueando uma van para estarmos indo lá receber neste evento de excelência do ensino para nossas vidas. Tá? Esteja nos procurando e até quarta-feira nós estaremos dando maiores informações a respeito da van, dependendo da quantidade dos amados irmãos. Vamos nos pôr de pé, estaremos encerrando. À noite nós teremos nosso culto de celebração. Traga um amigo, traga um familiar para receber, ser abençoado, receber o Senhor na sua vida também, porque o Senhor quer fazer algo especial, não somente na sua família, mas também naqueles que estão ao seu lado, no seu vizinho, no seu amigo de trabalho. Amém? Uma correção para nós aí. Hoje estará pregando a pastora Cristina, não
a Laila Caroline. Repetindo, a pastora Cristina estará pregando hoje à noite. Amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, somos gratos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor Jesus, que é o nosso alicerce. É o alicerce, Senhor, para que nós possamos caminhar nesta terra, seguindo, Senhor, fielmente a Ti. Pai querido e amado, continua abençoando os alunos, os professores, ó Deus, desta Escola Bíblica Dominical. A escola que terá uma bela formatura nos céus, ó Deus. Pai querido e amado, te peço também que Tu venha abençoar, Senhor Jesus, o Teu povo que estará se retirando deste local, mas não da Tua presença. Santo Espírito, fala aos nossos corações durante o dia e opera poderosamente no culto à noite. Eu te peço e te agradeço estas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Terminado em nome de Jesus.